Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grande. Eu, pastor Rodrigo Barreto. Hoje a nossa oração é aqui nos irmãos do altar da nossa igreja. Isso mesmo, igreja do avivamento, como pastor. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você que está nos acompanhando aí, não importa o lugar, eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, na sua casa, na sua família e em todos os seus caminhos. A palavra está escrita hoje que iremos meditar nesta passagem lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. Fala a respeito, meus irmãos, do cego de Jericó. O cego de Jericó, meus irmãos, era um que estava desprezado dos recursos dos homens. A Bíblia mesmo já menciona cego, mendigo. Quem, meus irmãos, daria algum valor para esse homem? Mas ele, meus irmãos, quando ouviu falar de Jesus, que estava ali passando perto onde ele se encontrava, na sua vergonha, ele começou, meus irmãos, a clamar, a pedir socorro, pedir a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você, não importa o lugar, a situação que venhamos nos encontrar, meus irmãos, não podemos perder a fé. Isso mesmo. A fé é o crer que Deus ele está cuidando da minha vida. A fé é o saber que não importa a situação que eu esteja, mas o Senhor ele está trabalhando na minha vida. E antes de eu ler aqui a passagem, eu já quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, tá? Se inscreva, deixe o seu joinha, tá? E você pode compartilhar também essa mensagem e essa oração com alguém que você saiba que está precisando de um socorro, de uma mudança na sua vida. Estamos nesse propósito de oração para abençoar a sua vida. E olha o que diz aqui a palavra de Deus, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho. Jesus, quando estava chegando ali à cidade de Jericó, ele, meus irmãos, encontra ali a porta daquela cidade, a beira ali, meus irmãos, na entrada daquela cidade, um cego, esse mesmo. Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Meus irmãos, como eu falava para você, quem, meus irmãos, vai se importar se com cego, e além de cego, mendigo? A sociedade, meus irmãos, um cego, mendigo, não tem, meus irmãos, nada para oferecer, isso mesmo. Como também, meus irmãos, uma pessoa que está enfrentando uma crise, um problema, isso mesmo. Uma pessoa, meus irmãos, que está desenganada pelos médicos, isso. Uma pessoa, meus irmãos, que está enfrentando uma grande crise na sua vida econômica, problemas familiares, está no limite da sua vida. Se ela olhar para a situação, ela vai dizer: eu não tenho nada para oferecer. Mas você sabia que o Senhor, Ele, meus irmãos, pode fazer coisas maravilhosas por você? Ele pode te socorrer, Ele pode estender as mãos para você, Ele pode.
pode te livrar nesse momento da situação que você está. Agora, para isso, é preciso a fé, a confiança. É preciso que você entregue a sua vida para Jesus Cristo. É preciso que você creia de todo o seu coração. Isso mesmo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe o que era aquilo. Quando aquele cego ouviu passar aquela multidão que acompanhava Jesus, ele ficou curioso, né? Ele ouviu uma multidão ali passando, e ele perguntou: o que era aquela multidão que ali passava? E disseram que Jesus o Nazareno passava naquele lugar. Olha que interessante. Então clamou dizendo, isso mesmo, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, meus irmãos, vendo Jesus passando ali, vendo não, ouvindo, porque ele não via, isso mesmo. Ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coisa maravilhosa. Aquele homem, meus irmãos, começou a clamar, aquele cego, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Olha aqui o que diz. Então clamou o cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego encontrou, meus irmãos, isso mesmo, oposição, até no momento que ele estava orando, clamando, mas isso não calou ele, isso não fez ele desistir de perseverar pelo milagre e pelo socorro que ele estava precisando. Se houve, meus irmãos, oposição para um cego mendigo, haverá oposição para mim e para você na nossa caminhada. Isso mesmo. Não fique pensando que para você receber o socorro, o milagre, não haverá oposição. Não fique pensando que para você servir a Jesus Cristo não haverá oposição. Haverá oposição, mas a fé é justamente isso. A fé é nós, meus irmãos, perseverar, é a gente, meus irmãos, não desistir em meio às lutas, às provações e às oposições que se opõem contra, meus irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada. Aquele cego, mesmo quando disseram: olha, te cala, ele continuou clamando e dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Se você que está me ouvindo aí, você clamar, você não desistir, você buscar o socorro para a sua vida, você crer e acreditar que o Senhor ele pode mudar a sua vida, Ele entra e transforma a sua vida, perdoa os seus pecados, Ele opera maravilhas, Ele cura e remove toda enfermidade. E falando em cura, falando, meus irmãos, em mudança, daqui a pouquinho eu vou estar orando por você. Isso mesmo, orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, orando por você que precisa de um socorro, de um milagre, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia. Olha aqui o que dizem. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Ele clamava ainda mais. Aleluia. Olha. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa, meus irmãos. Nós servimos a um Deus misericordioso, compassivo, aquele que se humilha, que se rende, aquele, meus irmãos, que está disposto a sair da escravidão, que está disposto a sair da dor, do sofrimento. Jesus, ele veio salvar, perdoar, curar, e precisa de um milagre e de um socorro. Ele veio em busca, meus irmãos, das ovelhas perdidas. Ele veio, meus irmãos, trazer vida. E aqui, meus irmãos, esse cego, que não era diferente de mim e nem de você. O interessante é que esse cego não era diferente, não é isso mesmo, não era diferente de mim e nem de você. Isso mesmo. Sujeito à condição de pecador, isso mesmo. Sujeito, meus irmãos, às mesmas necessidades que eu e você tem, as mesmas limitações, mas mesmo com tudo isso, que coisa interessante, mas mesmo com tudo isso, ele alcançou por meio da fé, ele alcançou, meus irmãos, o socorro, ele alcançou o olhar de Jesus para ele, e você pode alcançar agora. Se Jesus, meus irmãos, olhou para aquele cego e teve misericórdia, ele pode olhar para você agora e ter misericórdia de você, ter misericórdia da sua casa, ter misericórdia, perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida, te levantar, isso mesmo, te dar honra, isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele nos honra, ele honra, tem honra maior do que a que esse cego recebeu, voltar a enxergar, sair daquele caminho onde mendicava. Tem maior honra do que essa? Não tem. Eu não conheço uma honra maior do que um cego mendigo e subir. O cego voltar a enxergar e sair da condição de vergonha, e agora, meus irmãos, ser uma pessoa normal. Não há honra maior do que essa. Isso mesmo. E Jesus, ele faz isso quando nós cremos e acreditamos. Mas olha o que diz aí. Então Jesus, parando, depois que aquele homem clamou e não desistiu, mesmo quando se opuseram contra, aquele homem, meus irmãos, parou. Jesus parou e diz: olha, então Jesus parando mandou que lhe trouxesse. E chegando ele perguntou, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu vejo. Que coisa maravilhosa, que eu vejo. Quando Jesus para aquele cego, quando Jesus para para aquele cego e manda chamá-lo, por que Jesus parou e mandou chamar? Pela fé, a perseverança.
Isso mesmo. Aquele homem estava decidido. Isso mesmo. O que aquele homem tinha a perder? Não tinha nada. Sabe, meus irmãos, a nossa fé ela se manifesta mesmo quando nós entregamos a nossa vida mesmo a Jesus e não ligamos o que vão pensar, o que vão achar. Isso. Esse homem já estava no limite, ele não se importava mais, não tinha orgulho, não tinha vaidade desse cego, não. Nada que impedisse dele rasgar o seu coração ali e clamar a Jesus. Nada. Isso mesmo. Coisa maravilhosa. Isso mesmo. É maravilhoso o que Jesus fez. Então Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. E chegou com ele e perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Aí Jesus, meus irmãos, disse: é isso? Pois então que tu vejas, a tua fé te salvou. Isso. O cego agora voltou a enxergar. Oh, aleluia. Se o mesmo Deus que fez com que esse cego enxergasse, isso mesmo, ele está vivo, e ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e deu a sua vida pelas ovelhas. Ele pode, meus irmãos, fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu quero orar agora por você. Eu quero orar em nome de Jesus. Orar pela sua casa. Orar por você que está enfrentando uma crise, um problema. Você que deseja o socorro para a sua vida. Você que deseja o socorro, uma mudança. Isso. Você diz: eu não aguento mais viver nessa situação. Não aguento mais. Não aguento mais. Coisa interessante. Vamos orar em nome de Jesus. Orem comigo agora. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, coloque a mão aí sobre uma enfermidade, uma dor. Se você puder, coloque aí. E ore comigo agora com muita fé. Se você desejar, você pode preparar um copo com água, um óleo, mas se você desejar, você pode preparar ali e orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração agora, neste momento. Oh, meu Deus, eu te peço agora, neste momento, tenha misericórdia, tenha compaixão agora. Entra, Senhor, no mais íntimo e no mais profundo da alma desta pessoa. Se o Senhor curou, meu Deus, um homem cego, e o Senhor teve misericórdia, o Senhor mesmo, Pai, se compadece agora desta pessoa que nos ouve. Não importa, Senhor, a situação, se ela foi desenganada pelo médico, ou pelos médicos, pela medicina. Não importa, Senhor, se ela está no limite, ela não crê mais, Senhor, que possa sair do vale. Ela não acredita muitas vezes, Senhor, pela condição que ela está vivendo. Isso mesmo. Mas o Senhor nos mostra que tudo é possível. Mas então, meu Deus, socorre agora. Visita o aflito, o cansado, o doente. Cura, liberta agora. Cura esta vida. Visita o doente. Visita aquele que está endividado, triste, desenganado.
Meu Deus, remova a dor, a paralisia, a cegueira, as dores nas pernas, no corpo, a opressão, tudo aquilo que tem amarrado a vida dessa pessoa. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia agora, manifesta, meu Deus, o teu poder, por favor, Pai. Nós te pedimos, ó Espírito, socorre o aflito, o cansado, a pessoa, Senhor, que precisa de um socorro, de um milagre agora. Meu Deus, da vida agora, levanta essa pessoa agora, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Receba aí o milagre do coração. Receba a bênção de Deus. Seja abençoado agora, seja livre pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Receba o poder de Deus agora sobre a sua vida. Receba a paz sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos. Amém.